Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe seu gostei e comente o que achou do livro. Por que razão o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste? Consideradas as dificuldades com que se há de contar para conservar um Estado recém-conquistado, poderia parecer razão de espanto o fato de que, tendo Alexandre Magno ficado em poucos anos senhor da Ásia e morrido logo depois de ocupar aqueles estados, estes não se tenham rebelado como seria razoável. Os sucessores de Alexandre, contudo, se mantiveram e não tiveram para isso outra dificuldade senão a que entre eles surgiu da própria ambição. Replicarei que os principados cuja memória se conserva foram governados de dois modos diversos, ou por um príncipe ajudado por ministros que no governo não são senão servos que o exercem somente por graça e concessão do Senhor, ou por um príncipe e barões os quais, não por graça daquele, mas por antiguidade de sangue, têm essa qualidade. Estes barões possuem o domínio e súditos próprios, os quais os reconhecem como senhores e lhes votam natural afeição. Naqueles estados que são governados por um príncipe com seus servidores, o senhor tem mais autoridade porque em toda a sua província não há quem seja reconhecido como superior a ele. E se obedecem a outrem, fazem-no por força dos cargos que exercem e não lhe dedicam a menor estima. Os exemplos destas duas espécies de governo são, em nossos tempos, o grão-turco e o reinado da França. O governo turco é exercido por um senhor que, dividindo seu reino em Saint-Jacques, dispõe de servidores que muda e desloca como bem lhe parece. O rei da França está colocado em meio de uma multidão de senhores cujo domínio é tradicional e que são, em seus distritos, reconhecidos e amados por seus súditos. São poderosos e o rei não pode privá-los de suas regalias sem grave perigo para ele próprio. Quem considera, pois, estas duas situações encontrará dificuldade em conquistar o Estado turco. Sem embargo, uma vez vencedor, será muito fácil conservá-lo. A causa das dificuldades de ocupá-lo está em que não é possível ser chamado por príncipes daquele reino, nem esperar que se possa facilitar a empresa com a rebelião daqueles que lhes estão ao redor. E isso, em virtude das razões já apontadas, é que, sendo todos escravos, mais dificilmente podem ser corrompidos e, quando se corrompessem, poucas vantagens se poderiam obter, uma vez que eles não poderiam arrastar a massa popular, o que se explica também pelas razões enunciadas. Conclui-se daí que quem se puser em marcha contra a Turquia precisa preocupar-se com o encontrá-la unida, lhe convindo mais confiar nas próprias forças do que nas desordens dos outros. Mas, vencida e desorganizada na luta, de modo que não lhe fosse possível refazer os exércitos, não seria necessário preocupar-se senão com o sangue do príncipe. Extinto este, não restaria mais a quem temer, pois os outros não têm domínio sobre o povo. E assim como o vencedor antes da vitória nada podia esperar dele, não deve temê-lo depois da conquista. Acontece o contrário nos reinos governados como a França. É possível entrar-se com facilidade conseguindo aliança com algum barão do reino, pois sempre se encontram descontentes ou gente desejosa de fazer inovações. Tais elementos poderiam, pelos motivos expostos, abrir-te caminho naquele reino e facilitar-te a vitória. Mas, depois, para te manteres, aparecem inúmeras dificuldades criadas não só pelos que oprimiste, como também pelos que de início auxiliaram a tua empresa. Não é suficiente extinguir o sangue do príncipe. Permanecem aqueles senhores, barões poderosos que se tornam cabeças de novas rebeliões. E não sendo possível nem contentá-los, nem fazê-los desaparecer, perderás o Estado na primeira oportunidade que se lhes apresente. Agora, se considerarmos a natureza do governo de Dario, iremos encontrar semelhança com a do sultão da Turquia. Se a Alexandre foi necessário desbaratar o inimigo em bloco depois da vitória, morto Dario teve o Estado seguro de acordo com as considerações que anteriormente expendi. E os sucessores de Alexandre, se houvessem se mantido unidos, poderiam gozar ociosos aquele reino. Não houve aí outros tumultos senão o que eles próprios suscitaram. Quanto aos estados organizados como o da França, é impossível conquistá-los com tanta facilidade.
Explicam-se dessa forma as frequentes rebeliões da Espanha, da França e da Grécia quando conquistadas pelos romanos. Existiam aí numerosos principados e, enquanto perdurou a lembrança deles, os romanos nunca puderam estar absolutamente seguros da posse. Apagada, porém, a memória daqueles principados em vista da potência e duração do império, surgiu a segurança completa dos possuidores. Conseguiram também os romanos, quando mais tarde lutaram entre si, arrastar parte daquelas províncias segundo a autoridade que cada um havia conseguido impor. E as províncias, pela razão muito simples de que fora extinto o sangue de seus antigos senhores, reconheciam apenas os romanos. Consideradas, pois, estas coisas todas, não se espantará a ninguém da facilidade que Alexandre teve em consolidar sua vitória na Ásia e das dificuldades com que outros esbarraram para conservar os reinos conquistados, como aconteceu a Pirro. São contingências originadas não do valor ou desvalor do vencedor, mas da diversidade dos povos vencidos. Da maneira de conservar cidades ou principados que antes da ocupação se regiam por leis próprias. Quando se conquistam estados habituados a reger-se por leis próprias e em liberdade, há 3 modos de manter-se a sua posse. Primeiro, arruiná-los. Segundo, ir habitá-los. Terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando um governo de poucos que se conservem amigos. Tendo sido esse governo criado por aquele príncipe, sabe que não poderá viver sem a sua amizade e o seu poder e, naturalmente, tudo fará para mantê-la. Por intermédio dos seus próprios cidadãos, muito mais facilmente se conservará o governo de uma cidade acostumada à liberdade do que de qualquer outra forma. Sirva-nos de exemplo a história dos espartanos e dos romanos. Os primeiros criaram em Atenas e Tebas um governo oligárquico. Perderam-nas novamente. Os romanos, para manter-se na posse de Capua, Cartago e Numância, destruíram-nas e não as perderam. Mas quiseram governar a Grécia como os espartanos, tornando-a livre e mantendo-lhe as suas leis. Não o conseguiram e foram obrigados a destruir muitas cidades para conservar-se no poder. É que, em verdade, não há garantia de posse mais segura do que a ruína. Quem se torna senhor de uma cidade tradicionalmente livre e não a destrói, será destruído por ela. Tais cidades têm sempre por bandeira nas rebeliões a liberdade e suas antigas leis, que não esquecem nunca, nem com o correr do tempo, nem por influência dos benefícios recebidos. Por muito que se faça, quaisquer que sejam as precauções tomadas, se não se promovem o dissídio e a desagregação dos habitantes, não deixam eles de se lembrar daqueles princípios e, em toda oportunidade, em qualquer situação, a eles recorrem, como fez Pisa 100 anos depois de estar sob o jugo dos florentinos. Mas, quando as cidades ou as províncias estão habituadas a viver sob o domínio de um príncipe, extinta sua geração, como estejam acostumados a obedecer e ao faltar-lhes o príncipe antigo, não atinam a eleger entre eles mesmos um novo príncipe, não sabem viver livres. São assim pouco afeitos a tomar das armas e nessas condições com mais facilidade pode-se ganhar a estima do povo e assegurar-se sua fidelidade. Nas repúblicas há mais vida, o ódio é mais poderoso, maior é o desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar repousar a memória da antiga liberdade. Assim, para conservar uma república conquistada, o caminho mais seguro é destruí-la ou habitá-la pessoalmente.
dos principados novos que se conquistam pelas armas e nobremente. Não deve causar estranheza a ninguém o fato de eu citar longos exemplos, muitas vezes a respeito dos príncipes e dos estados, durante a exposição que passo a fazer dos principados absolutamente novos. Os homens trilham quase sempre as estradas já percorridas. Um homem prudente deve, assim, escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Assim, mesmo que não seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, sempre se aproveita muita coisa. Deve proceder como os seteiros prudentes que, querendo atingir um ponto muito distante e conhecendo a capacidade do arco, fazem a mira em altura superior à do ponto visado. Não o fazem, evidentemente, para que a flecha atinja tal altura. Valem-se da mira elevada apenas para ferir com segurança o lugar designado muito mais abaixo. Nos principados novos, governados por príncipes novos, na luta pela conservação da posse, as dificuldades estão na razão direta da capacidade de quem os conquistou. E porque o fato de elevar-se alguém a príncipe pressupõe valor ou boa sorte, evidentemente qualquer destas razões tem a propriedade de mitigar muitas dificuldades. Todavia, é comum observar que muitos que foram menos afortunados se mantiveram mais tempo no poder. Traz muitas facilidades ainda o fato de o príncipe novo ser obrigado a habitar o estado conquistado por não ter outros domínios. E, para exemplo dos que foram príncipes pelo seu valor e não por boa sorte, cito como maiores: Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu. E se bem que Moisés não deva ser mencionado por ter sido um mero executor das ordens de Deus, deve, contudo, ser admirado unicamente pela graça que o fazia digno de falar ao Criador. Consideremos, porém, Ciro e outros que adquiriram e fundaram reinos, a vez de achá-los todos admiráveis. E se considerarem os seus atos e ordens particulares, eles não são discrepantes daqueles de Moisés, que teve tão alto preceptor. E, examinando-lhes a vida e as ações, conclui-se que eles não receberam da fortuna mais do que a ocasião de poder amoldar as coisas como melhor lhes aprouveram. Sem aquela ocasião, suas qualidades pessoais se teriam apagado e, sem essas virtudes, a ocasião lhes teria sido vã. Portanto, era necessário a Moisés encontrar o povo de Israel no Egito, escravizado e oprimido pelos egípcios, a fim de que estes, para se libertarem da escravidão, se dispusessem a segui-lo. Convinha que Rômulo não encontrasse refúgio em Alba e tivesse sido exposto ao nascer para que se tornasse rei de Roma e fundador de uma pátria. Era necessário que Ciro encontrasse os persas descontentes do império dos Medas e os Medas muito efeminados e amolecidos por uma longa paz. Teseu não teria podido revelar suas virtudes se não tivesse encontrado os atenienses dispersos. Tais oportunidades, portanto, tornaram felizes a esses homens e foram as suas virtudes que lhes deram o conhecimento daquelas oportunidades. Graças a isso, a sua pátria se honrou e se tornou feliz. Aqueles que, por suas virtudes, semelhantemente a estes, se tornam príncipes, conquistam o principado com dificuldade, mas se mantêm facilmente. As dificuldades que encontram na conquista do principado nascem, em parte, da nova ordem legal e costumes que são forçados a introduzir para a fundação do seu Estado e da sua própria segurança. Deve-se considerar aqui que não há coisa mais difícil nem de êxito mais duvidoso nem mais perigosa do que o estabelecimento de novas leis. O novo legislador terá por inimigos todos aqueles a quem as leis antigas beneficiavam e terá tímidos defensores nos que forem beneficiados pelo novo estado de coisas. Essa fraqueza nasce parte por medo dos adversários, parte da incredulidade dos homens que não acreditam na verdade das coisas novas, senão depois de uma firme experiência. Daí resulta que os adversários, quando têm ocasião de assaltar, o fazem fervorosamente como setários, e os outros o defendem sem entusiasmo e periclita a defesa do príncipe.
É necessário, pois, querendo expor bem claramente esta parte, examinar se esses inovadores agem por si próprios firmemente ou se dependem de outrem, isto é, se para conduzir sua obra precisam de rogar ou se verdadeiramente podem forçar. No primeiro caso, são sempre mal-sucedidos e não conseguem coisa alguma. Mas, quando não dependem de ninguém, contam apenas consigo mesmos e podem forçar, raramente deixam de alcançar o êxito. Desta arte, todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Porque, além do que já se disse, a natureza dos povos é vária, sendo difícil firmá-los na persuasão. Convém, pois, providenciar para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer à força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer observar por muito tempo suas constituições se estivessem desarmados. É o que nos tempos que correm aconteceu a Frei Girolamo Savonarola, o qual fracassou na sua tentativa de reforma quando o povo começou a não lhe dar crédito. E ele não tinha meios para manter firmes aqueles que haviam acreditado, nem para fazer com que os incrédulos acreditassem. Pessoas nessas condições lutam com grandes dificuldades para conduzir-se estando no seu caminho pela coragem. Vencidas as dificuldades, começam a ser venerados e, exterminados os que invejavam suas qualidades, tornam-se potentes, seguros, honrados, felizes. A tão altos exemplos quero juntar outro menor, mas que tem relação com aqueles e bastará para todos os semelhantes. É o de Hierão de Siracusa. Tornando-se príncipe de Siracusa, está entre os que da sorte não tiveram mais do que a ocasião. Estando os siracusanos oprimidos, elegeram-no para seu capitão. Nesse posto mereceu tornar-se príncipe, e foi de tanta virtude, mesmo na vida privada, que dele se disse: Quod nihil illi derat ad regnandum praeter regnum, que não lhe faltava para ser rei, senão um reino. Extinguiu a antiga milícia, organizou a nova, deixou as amizades antigas, conquistou outras e, como tivesse amizades e soldados seus, pôde sobre tais alicerces edificar as obras que quis, tanto que teve muito trabalho para conquistar, mas pouco para manter-se.